pés de Gamaliel. E ele era aquele, meus irmãos, que era o fariseu, o doutor da lei, aquele que matava, às vezes até em nome de Deus, porque o que vigorava na época de Jesus, na época de Paulo, era o Antigo Testamento, era a lei de Moisés que vigorava naquela época. Então, meus irmãos, nós sabemos que Paulo ali, ele ficou cego, mas o Senhor o curou. O Senhor falou: Paulo, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Quer dizer, você não pode lutar contra mim. Você foi perseguidor da igreja, mas agora eu vou mostrar para você quão grande luta você deve padecer e sofrer pelo meu nome. Você pode dar glória por essa palavra? Então, meus irmãos, conosco hoje não é diferente. Não é diferente. Nós sofremos por amor ao Senhor. Nós sofremos por amor ao Evangelho muitas vezes. É claro que conosco não acontece como aconteceu no século I da igreja primitiva, em que as pessoas eram colocadas em estacas ali. As pessoas, os cristãos verdadeiros eram queimados ali, queimado vivo, jogado na arena para os leões devorarem, comerem os cristãos. Nós sabemos quanta perseguição horrenda que ocorreu na época de Nero, que foi um imperador horrível, que depois a história fala que ele até se suicidou. Mas aqueles homens perseguiam demais os cristãos, porque naquela época ser cristão significava um grande desafio. Aqueles que verdadeiramente tinham sua fé em Deus, meus irmãos, tinham as suas cabeças a prêmio, a pessoa morria pelo amor de Jesus. Mas o corpo morria, mas a fé não morria. Você pode dar glória por essa palavra? Isso quer dizer o que, meus irmãos? Que nós podemos estar passando a luta que nós estiver passando, mas o importante é que você, eu, nós, meus irmãos e minhas irmãs, não venhamos perder a fé no Senhor Jesus. Aí, meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele fala no livro de Filipenses capítulo 4, nos versículos anteriores, ele fala que nós não devemos estar ansiosos e nem inquietos por coisa alguma. Isso confirma o que está registrado lá na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7, que Pedro fala assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Aleluia. Sobre quem, meus irmãos? Sobre Jesus. Glória. Porque ele tem cuidado de vós. Aleluia. Aleluia. Aí a Bíblia diz no versículo 6: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, glória, para que ele a seu tempo vos exalte. Então, meu irmão, o Senhor manda pregar nessa noite, essa prova que você está passando, esse deserto que você está passando, ele não é o ponto final, não, meu irmão. Você pode dar glória por essa palavra? Ele não é o ponto final, não. É apenas uma vírgula, é apenas para te dar alguma experiência, é apenas para você poder relatar e testemunhar aquilo que você está passando, aquilo que você passou. Quando o Senhor te der vitória, você tem um testemunho e falar: meu irmão, minha irmã, não fica assim não, porque o mesmo Deus que foi comigo, ele será contigo também. O mesmo Deus que me deu vitória, ele te dará vitória também. Você pode dar glória por essa palavra, igreja? Pode louvar Deus com as palmas. Aleluia! Nós sabemos, meus irmãos, que o apóstolo Paulo, ele escreveu a maior parte do Novo Testamento. Essa carta que nós lemos é uma das cartas que ele escreveu. Ele escreveu o livro de Colossenses, de Tessalonicenses, ele escreveu a carta aos Coríntios, a primeira e segunda carta. Na verdade, a primeira que chegou até nós, porque a primeira mesmo foi perdida, mas enfim. E ele escreveu Tessalonicenses, Colossenses, Filipenses, 1 Coríntios, 2 Coríntios, 1 e 2 Timóteo. Enfim, meus irmãos, são cartas que nos dão grandes ensinamentos. Por quê? Porque ele foi uma pessoa muito sábia, ele era um poliglota, ele falava muitos idiomas, mas quando ele encontrou com Jesus, ele falou: eu considero tudo que eu aprendi como perdido, agora o meu negócio é só Jesus, agora o meu assunto é só Jesus.
versículo 12 de Filipenses. Eu sei estar humilhado, quer dizer, eu sei passar necessidade, mas eu também sei ter em abundância. Isso daí mostra o que, meus irmãos? Que a vida do crente não é só vitória, mas também não é só derrota. Amém, meus irmãos? Amém. A vida do crente ela é cheia de altos e baixos. Um dia ele está chorando, outro dia ele está sorrindo, mas ele está dando glória. Independente de como ele estiver, mas ele está ali, como os montes de Sião que não se abalam, mas permanece para sempre. Você já viu um monte com a rocha, como que ela é? É uma pedra dura, mesmo que bate o vento, mesmo que venha um vento um pouco mais forte, mas ela está ali firme. O Senhor manda falar, aleluia, seja firme como uma rocha, meu irmão. Seja firme como uma rocha, meu irmão. Eu que me fortaleci, eu que estou contigo. Aleluia, glória a Deus. E nós sabemos que também o apóstolo Paulo escreveu também o livro de Efésios também. E ele fala no capítulo 6, no versículo 10. Revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Olha que coisa tremenda. Nós temos que se fortalecer no Senhor, igreja. A nossa força não está no homem, não está na mulher, não. Não está em líder, não está em pastor, não. Está em Deus, meus irmãos. Aí ele fala: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque muitas pessoas pegam esse versículo e falam: posso todas as coisas naquele que me fortalece, se referindo só à prosperidade, mas só, meus irmãos, que o versículo anterior, ele explica o contexto desse versículo aí. Ele fala que ele aprendeu a estar humilhado, mas ele aprendeu a ter em abundância. Isso quer dizer o quê? Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quer dizer, quem que nos fortalece, igreja? É Cristo. Eu servindo a Cristo, eu posso ter vitória? Posso. Mas eu também posso estar abatido. Posso ou não posso? Posso. Eu posso chorar? Posso. Mas crente chora, meu irmão? Claro, chora. Crente não é de ferro não, meus irmãos. Crente não é feito de pó de estrela, não. Não, meus irmãos, crente não está levitando, não. Não, ele está no corpo humano. Ele é humano, mas ele é crente, mas ele não deixou de ser humano. Ele é crente, mas ele não deixou de ser humano. Ele sente dor, ele sente tristeza, ele sente cansaço, ele pode sentir até mesmo depressão. Mas mesmo ele sentindo isso, ele não pode perder a fé. Ele precisa entender que Deus está com ele, no mesmo nas adversidades. Porque Paulo, meus irmãos, ele orou 3 vezes para que Deus tirasse o espinho da carne dele. Que ninguém sabe o que é. Tem um debate aí entre os teólogos aí que ninguém sabe o que era o espinho na carne de Paulo, mas não era um espinho literal. Não era um espinho literal, era algo que humilhava o apóstolo Paulo. Aí Deus falou para ele: Paulo, a minha graça te basta. Glória a Deus. 3 vezes ele orou. E olha que Paulo era Paulo, meus irmãos. Ele tinha dons maravilhosos, mas por quê? Aí ele explica lá: e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás para me esbofetear. Então, aquilo lá olha só, mensageiro de Satanás. Então, Paulo ele conviveu com isso aí, mas ele no final da vida dele, ele pôde dizer: eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Será que nós vamos poder dizer isso, meus irmãos? Será que nós vamos poder dizer que combateu o bom combate e acabou a carreira e guardou a fé? Será que a gente tem guardado a nossa fé? Ou nós temos vacilado? Um dia a gente está lá em cima, outro dia, porque nós somos humanos, um dia a nossa fé está lá em cima, outro dia está meio. Mas mesmo quando a tua fé estiver fraca, quando você não tiver, ou não tiver fé nenhuma, mesmo assim clame a Deus, porque Ele te ouve. Aleluia. Não reclama não murmura não, clame a Deus porque Ele te ouve. Aleluia, Jesus. Troque a reclamação pelo glória. Aleluia.
batalha. São 42 capítulos, irmãos, no livro de Jó. A gente não sabe quanto tempo que durou a prova dele, mas foi um tempo suficiente para ele ver verdadeiramente quem era Deus, mas o Senhor deu em dobro tudo para ele de novo. Essa luta que você está passando não vai te consumir, não. Ah, mas eu tive uma vitória no passado. Irmão, aquilo que você perdeu não é nada diante daquilo que o Senhor vai dar para você. Você pode dar glória para essa palavra. Você crê? Você crê? Aquilo que você perdeu não é nada diante daquilo que o Senhor vai dar para você, igreja. Hoje você está chorando, mas amanhã você vai rir muito. O Senhor está falando que tem crente aqui que ele está sonhando, mas eu estou sonhando com a minha vitória. Pode continuar sonhando, porque um dia esse sonho vai virar realidade. Ainda aqui na terra, meus irmãos, e depois lá no céu, que será a glória que será revelada em nós, né? O Senhor fala que Ele nos dará 100 vezes tanto com perseguições. E ainda no futuro a vida eterna. Então Paulo, ele entendeu isso. Ele fala, eu posso chorar? Posso estar abatido? Posso. Eu posso estar enfermo? Posso. Mas eu também posso estar próspero? Sim. Mas com tudo isso, eu não vou deixar de Jesus. É isso que diz o texto. Paulo, mesmo nas aflições, ele não deixou a fé. Não deixou. A história diz, não é a Bíblia que diz, mas a história diz que ele foi decapitado, né? E ele não largou a fé, ele guardou a sua fé. Guardar é o que? É blindar a sua fé, proteger a sua fé. Aleluia. Amém? Que o Espírito Santo fale melhor em cada coração.